Pai do Senhor, irmãos, mais uma vez estamos aqui para a escola dominical, né? Mais uma vez, não houve possibilidade ainda de ser presencial, mas nós vamos passar para os irmãos, para aqueles que nos acompanham, mais um estudo da escola dominical. E hoje nós vamos ler uma lição 5, a lição 5, como os irmãos sabem, a gente está repetindo o segundo trimestre, e hoje a lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, vamos ver o textual da nossa lição. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 4 e 5. Verdade prática. Por meio da sua maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Leitura bíblica em classe. Efésios 2, versículo de 1 a 10. E vós vivificou, estando-vos morto em ofensas e pecado, em que, noutro tempo, antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como nos outros tempos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar que no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós vemos aqui o que o apóstolo Paulo ele nos orienta com respeito à salvação. Então, nesta lição nós vamos poder aprender muitas coisas, muitos aconselhamentos do apóstolo Paulo, ele orientando e nos dizendo, nos explicando o que aconteceu conosco. Jesus Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Nós vivíamos no pecado, mas Cristo morreu com uma finalidade: perdoar os nossos pecados. Então, nós cremos na palavra do apóstolo Paulo, nós cremos nas Escrituras Sagradas, que
A palavra tem o seu real cumprimento, que Deus enviou o seu Filho para morrer e perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Mas quando aceitamos a Cristo, então Ele perdoa os nossos pecados e nós passamos a ter o direito de ser chamado Filho de Deus, né? Nesta lição, neste domingo, nós vamos refletir sobre a nossa natureza pecaminosa e também vamos explicar que fomos vivificados pela graça de Deus e informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. E o objetivo geral da escola, da revista dominical, dessa leitura que nós vamos estudar, dessa lição, revela que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Amados irmãos, nós temos a fé, a certeza de que nós temos direito à vida eterna por causa da misericórdia do nosso Deus. A palavra de Deus revela que fomos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina. Essa maravilhosa graça divina foi que fez com que nós hoje tivéssemos essa convicção, essa certeza, essa fé da salvação, porque o homem sem Deus, ele não tem direito à salvação. O homem sem Cristo, ele não tem direito à salvação. Então, com Cristo, Jesus Cristo é o caminho que leva o homem a Deus, que leva o homem para o céu. A introdução da nossa revista. A presente lição da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação, Efésios 2, 1 a 10. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Nós desfrutamos de uma nova vida em Cristo porque Cristo pagou o preço por nós. A antiga natureza humana, em ofensa ao pecado, é o primeiro ponto da nossa lição. Vamos ver vamos estudar o primeiro ponto, a antiga natureza morta em ofensas e pecado. A antiga natureza, nós éramos mortos no pecado. Quando o homem vive no pecado, não tem Deus, ele é considerado morto. Quando o homem aceita a Jesus Cristo, ele passa a ter uma nova vida, ele passa a ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Dali por diante, ele não vai poder ter mais as atitudes que ele tinha antigamente. Agora ele vai mudar as suas atitudes e vai ser uma nova criatura. Você não pode aceitar a Cristo e permanecer a mesma pessoa que você era antes. O velho homem vivia no pecado, na condenação. O novo homem vive liberto pelo sangue de Jesus. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensa, pecados, e éramos, por natureza, filho da ira de Deus. O homem, quando ele vive no pecado, ele vive debaixo da ira de Deus, porque Deus fez o homem para se alegrar com ele, para ter prazer com ele, e para ser louvado, para ser glorificado por ele. Só que o homem, quando está no pecado, ele está afastado de Deus, ele é desobediente a Deus, ele não faz a vontade de Deus. Então, ele é considerado como o filho da ira de Deus, porque ele é desobediente. Efésios 1 a 3. Nossa condição anterior. E
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, no grego, parapitoma, tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. Essa palavra significa que você tinha um passo em falso. Você fazia as coisas de maneira sem segurança nenhuma. O termo para o pecado é amartia, a qual descreve como aquele que erra o alvo. O homem, quando vive no pecado, ele vive errando o alvo, né? Ele só erra o alvo quando ele só acerta o alvo quando ele aceita Cristo. Quando ele é orientado pelo Espírito Santo de Deus, aí ele acerta o alvo, né? Em vista disto, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Efésios 2:1. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. Elas são mortas, consideradas como mortas. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado. O pecado, ele provoca algo que perante Deus é considerado como morte, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Nós podemos conferir lá em Isaías 59, versículo 2, Tiago, capítulo 1, versículo 15, tal qual um corpo inerte. A natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. 1 Timóteo 5:6. Mesmo você se achando que está vivo, mesmo o homem se achando que está vivo, mas se ele estiver longe de Deus, se ele não estiver debaixo da proteção de Deus, se ele não for salvo por Cristo, ele é uma pessoa morta, porque ele é uma pessoa desobediente a Deus. Nossas ofensas e pecados, a má conduta em que, no outro tempo, andaste, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere no versículo, no capítulo 2, na parte 2 na segunda parte do versículo, a parte A do segundo versículo. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Você andava em desobediência da regeneração, a sua conduta era uma conduta que não agradava a Deus. Andastes segundo o curso deste mundo, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Efésios 4, 22 a 32. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado. E muitos menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Aqui o apóstolo ele diz que nós não devemos ter o pecado, relativizar o pecado, ter o pecado como uma coisa comum, uma coisa relativa, como uma coisa que não vai lhe prejudicar, que você pode fazer, você pode andar igual às coisas do mundo. Não, as coisas do mundo separam o homem de Deus. E se você for andar segundo o costume, os ensinamentos, aquilo que o mundo oferece, que não é da vontade de Deus, se você for andar assim, você vai aborrecer a Deus, vai desobedecer a Deus, e Deus não vai se alegrar com isso.
Deus quer que você aceite a Cristo e seja uma pessoa regenerada. Andaste segundo o curso deste mundo. Aliás, então, seguindo em frente aqui, andaste segundo o princípio da potestade do ar, uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens à desobediência e à incredulidade. Os espíritos malignos, eles influenciam o homem. Você às vezes vê que uma coisa é errada e alguém vai chegar para você e vai dizer: não, isso não é errado, não, isso aqui é natural, isso é relativo, pode fazer isso que isso não tem nada a ver. Se é algo que afasta você de Deus, se é algo que é desobediência, não aceite, porque muitas vezes é uma pessoa, seu amigo, mas ele está sendo usado para tirar você do foco, tirar você do caminho que você deve andar. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. O nosso Deus é grande em misericórdia. A misericórdia dele, podemos até dizer que é infinita. E ela vai nos alcançar na hora que nós nos decidimos a servir a Deus. A misericórdia de Deus vai nos alcançar. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Às vezes as pessoas têm medo do mal, têm medo de alguma coisa, de algum mal, mas Cristo é acima de tudo. Vamos obedecer a Cristo e não vamos ter medo do mal, porque nós vamos superar o mal, porque Cristo é maior do que o mal. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Então, incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira. Quando a gente praticava essas coisas, a gente era filho da ira. Mas agora que nós aceitamos a Cristo, nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus e não mais filhos da ira. Isto é condenados a desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição, Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filho de adoção. O próprio Deus nos predestinou para filho de adoção. Mesmo o pecado tendo separado nós de Deus, mas Cristo veio para morrer por nós, para pagar os nossos pecados, e agora nós passamos a ser filho de Deus, filho por adoção. Filho por adoção. Deus nos adota como filho, perdoando os nossos pecados. A nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição, à morte eterna e à morte eterna. Nós estávamos condenados à perdição e à morte eterna. Mas Cristo veio exatamente para isso, para nos dar a garantia de uma salvação. Vamos aqui para o segundo ponto. Vivificados pela graça, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Ele nos vivificou por meio da sua graça. O nosso Deus é misericordioso. Sirvamos a Ele, porque nós vamos ser nós fomos alcançados pela sua misericórdia. Alcançado pela misericórdia e pelo amor divino, após constatar a situação da humanidade.
sob a ira de Deus. Paulo passa a descrever os atos divinos do amor e da misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Aquele homem que não anda segundo a vontade de Deus é considerado como indigno. Mas Deus, mesmo vendo as pessoas sendo indignas, mas a sua misericórdia, a sua compaixão nos alcançou. A carta aos Efésios ensina que, ao promover a humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus providenciou um meio de escape para nós da ira, da merecida ira que nós merecíamos na ira. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Vivificados por sua graça, descrevendo as dádivas divinamente concedida aos salvos. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores do amor, desse amor, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estávamos mais mortos, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, a fim o favor imerecido. A nossa salvação foi um favor imerecido. Não foi porque nós que aceitamos a Cristo somos melhor ou somos diferente dos outros. Quando nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós era igual aos outros, fazia as coisas erradas como os outros, pecava como os outros, desobedecia a Deus. Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos agora a gozar das coisas de Deus por causa da sua misericórdia, né? Não podemos em momento nenhum nos achar grande ou poderoso, superior a esse ou aquele. Não, nós alcançamos a misericórdia de Deus, como a misericórdia de Deus está para alcançar qualquer outra pessoa que queira servir a Jesus Cristo, queira servir a Deus. Exaltado por sua graça, o apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Veja só como é maravilhoso. Quando Cristo ressuscitou, nós também passamos a gozar da mesma bênção, da mesma misericórdia. Nós também fomos ressuscitados. E como Cristo, depois de ressuscitado, ele retorna para o céu, para uma vida eterna, nós também vamos ter o direito, nós também recebemos o mesmo direito de morar no céu.
A morte de Cristo nos dá esse direito. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou os abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus a favor divino e imerecido. Nós não merecíamos, mas a graça de Deus é muito importante. É grande coisa fez o Senhor por nós. Ele nos garante agora uma vida eterna, Ele nos garante uma salvação, Ele nos dá certeza de uma vida eterna com Ele, nos dá certeza de uma morada no céu. Agora é necessário que nós sirvamos a Ele, façamos a vontade dEle, andemos por Ele, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que andar por Ele, segundo a vontade dEle, para que possamos alcançar a graça de Deus, que a graça dele já nos alcançou. Agora temos que permanecer para que possamos receber o galardão completo, que é a vida eterna. O pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Somos uma nova criatura, ressuscitamos, tivemos uma nova vida. Cristo ressuscitou, e quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos também com Ele. Quando Cristo agora é ressuscitado, vai para o céu, para junto do Pai, nós também vamos ter esse direito, porque Deus, pela sua infinita graça, nos concede. A salvação não vem das obras. Agora, uma observação que nós devemos fazer é que a salvação não vem das obras. Nós já falamos até agora por que foi que a salvação veio. Foi pela misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Deus não quer que o homem se perca. Deus quer que o homem se salve. Deus já fez tudo que podia fazer para que a gente pudesse ter a certeza da salvação, para que a gente tivesse a salvação. O homem pecou e se afastou-se de Deus. Mas Deus agora manda seu Filho, e Jesus Cristo morre e ressuscita, e nós ressuscitamos com Ele. E agora temos direito às mesmas bênçãos que Jesus teve. Agora Jesus como Filho de Deus e nós como filhos por adoção. Vamos agora para o terceiro ponto. A salvação não vem das obras. Em Efésios 2, 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas. Não é nós que vamos pegar e fazer isso, não. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Olha como é a salvação, né? A salvação não é por mérito humano, não é por coisas humanas, é pela graça mediante a fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras. O crente pratica boas obras não é para se salvar. A salvação, Jesus Cristo nos concede pela sua graça. Agora você, quando se salva, quando você é salvo, aí você tem que praticar boas obras, porque boas obras são coisas que são produzidas pelos salvos. Boas coisas têm que ser produzidas por nós. Nós não podemos aceitar Cristo, servir a Cristo e continuar fazendo más obras. Isso não é a recomendação do apóstolo Paulo, isso não é a vontade de Deus. Graça como meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Pronto, aqui nós vemos que a salvação, ela nos liberta da morte. Ela nos liberta, porque como Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar com Ele. Da escravidão do pecado, aquela pessoa que é escrava do pecado, vive para o pecado, nós fomos libertos do pecado. E da ira vindoura, da ira que vai vir, nós fomos libertos também. Então, vamos servir ao Senhor porque é importante. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais. Os salvos agora vão passar a desfrutar das bênçãos espirituais
descrita em Efésios 2, 1 a 7. Portanto, o salvo, o livramento, a salvação é o livramento do poder, da maldade, do pecado, da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma benção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Quando nós recebemos a Cristo como Salvador, então nós passamos a gozar dessas bênçãos. Deus vai perdoar as nossas dívidas, nossos pecados, né? Você pode conferir lá em Hebreus 2,15, 2 Coríntios 5,19. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Romanos 3 e 24. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus e por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio. A salvação partiu de Deus. Não foi nós que escolhemos. Tudo da salvação partiu de Deus, porque o homem não tem capacidade para isso. Todo o poder pertence a Ele. A capacidade, o pecador para o livre-arbítrio, a capacidade do pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Romanos 11, 6. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Olha, nós vimos aqui, você não é obrigado. Nós vemos na palavra de Deus o apóstolo Paulo mostrando as bondades que tem. Agora, com tudo isso, diante de todas essas bondades, mas você não é obrigado. Você faz se quiser. Se não quiser, não faça. Agora, só que tem uma coisa. As promessas de Deus é se você fizer segundo a vontade de Deus. Aí essas promessas se cumprem em você. Mas se você não fizer segundo a vontade de Deus, você está fora das promessas de Deus. Você pode conferir isso lá em João 7,17. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas gerações